Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Aqui, pastor Eilson Lima, mais uma vez o nosso Momento Oásis. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco mais da Palavra de Deus, mais uma pequena porção da Palavra de Deus. Quero que você entenda que é importante que nós tenhamos uma porção da Palavra todos os dias. Da mesma forma que a nossa barriga precisa de alimento, nós também precisamos de alimento espiritual. E eu estou aqui escolhendo qual é o óculos que vai ficar bom para enxergar e com menos reflexo, com menos, sei lá. Esse aqui eu acho que fica bom. Fica com a cara preta, mas tá melhor que esse. E aí, Junião, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu grande amigo, meu assessor. Faz um favor para mim, pega esse último Reels que eu coloquei aí e coloca ele no Story, por favor, no Mister Soluções, ok? Irmãos, nós estamos reunidos aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus, para dizer para você que a chave da nossa vitória é Cristo. A chave da nossa vitória é viver guiado pelo Espírito. A chave da nossa vitória é ser alguém espiritual. Por quê? Porque toda luta, toda guerra, toda dificuldade, como eu tenho falado nesses dias, ela é vencida primeiro no mundo espiritual. A palavra de Deus nos diz assim que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Tudo que nós enfrentamos, tudo que nós vencemos de desafio, nós vencemos primeiro no mundo espiritual, para depois nós vencermos no mundo físico. Então, quando a gente vence a guerra do lado de fora da mente, no mundo espiritual, nos posicionando em espírito conforme a vontade do Senhor, aí a guerra do lado de dentro, no nosso coração, na nossa mente, fica mais fácil de vencer. Então, vença primeiro no quarto de guerra. Já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Vou indicar para você um filme maravilhoso. Chama Quarto de Guerra. É da Graça Filmes também esse filme. E é um filme que faz muita diferença na vida da gente. Por quê? Porque quando nós vencemos no quarto de guerra, nós vencemos também no mundo físico. Quando nós vencemos no quarto de guerra, nós vencemos também no mundo natural. Porque no quarto de guerra, nós vencemos o mundo espiritual. E as coisas começam tudo no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Não pense que é o contrário, que começa no mundo físico para depois se tornar espiritual. Não. Começa primeiro no mundo espiritual para depois acontecer no mundo físico. Simples assim. A questão é, você quer vencer no mundo espiritual ou você quer continuar perdendo? Porque quem perde no mundo espiritual perde os dois, perde nos dois. E quem vence no mundo espiritual vence nos dois. Simples assim. Aí eu quero dizer para você que quando nós agimos em fé, nós agimos primeiro no mundo espiritual. E aí a fé, que é um fundamento, eu tenho falado sobre isso, um fundamento invisível. A fé é um alicerce que a gente não vê. Eu estou morando aqui numa construção. Eu trabalho aqui numa construção. Se eu olhar por aqui, eu não estou vendo o alicerce, está debaixo do chão. O alicerce está embaixo do chão. Tem sapatas nesse prédio meu aqui com 1 metro de largura por 1 metro quadrado, 1 metro de comprimento e mais ou menos 40 a 50 centímetros de profundidade. São sapatas. As vigas têm mais ou menos 40 centímetros de altura com ferragem armada. Eu não estou vendo, mas está tudo embaixo. Eu sei que tem porque eu mandei fazer na época da construção. Dá para ver as vigas da garagem. Mas quem mora lá em cima no apartamento, e aqui eu estou no nível da garagem, quem mora lá em cima no apartamento já não vê viga, nem coluna, nem sapata, nada. Eu vejo com a minha mente, porque eu mandei fazer e eu sei do projeto, sei como foi feito.
Agora, a vida espiritual é assim. Você vê seu alicerce? Você consegue visualizar com os olhos da fé? Você consegue enxergar Deus movendo na sua vida através da sua fé? Você consegue enxergar o seu fundamento, a sua fundação, o seu alicerce? É um alicerce invisível. A fé é como Wi-Fi, é como Bluetooth. Você sabe que está sendo transmitido. Essa live está sendo transmitida via Wi-Fi. Tem um modem aqui em cima. No computador até conecta um cabo, mas no celular não conecta, fica via Wi-Fi. Por que chega aí? Porque existe, apesar de eu não ver. Eu não estou vendo o sinal passando. É invisível. A energia também a gente não vê ela passando, é invisível. A gente só consegue enxergar a energia quando encosta um fio no outro pertinho assim e dá aquela faísca. Tipo um raio. Mas se você tocar num fio desencapado, você sabe que tem energia. Quando nós nos encontramos com pessoas cheias de fé, a gente sente o choque. A gente sente a energia. A gente sente realmente o efeito. E eu quero dizer para você que eu estou estudando, estou preparando um método que vai ensinar você a crescer em fé. Para quê? Para você conquistar todos os milagres que você precisa. E eu quero te falar que está tudo na palavra de Deus, tá? Eu só estou organizando para ensinar as pessoas. Estou estudando bastante sobre isso. Então, eu quero te dizer que a fé é a moeda de troca no mundo espiritual. Como assim? Sim, a moeda de troca no mundo espiritual é a fé. Jesus falou, se tiveres fé como um grão de mostarda, falareis aquele monte, sai. E ele sai. Quer dizer, a fé como um grão de mostarda, quer dizer, ela é muito pequena. O grão de mostarda dá mais ou menos 1,5 milímetro, 2 milímetros no máximo, e se torna a maior das hortaliças. E aí? O menor grão se torna a maior das hortaliças. Você não acha que isso é um sinal sobrenatural? Jesus falou sobre isso porque isso é uma referência. Isso é um exemplo. Quando você percebe que o menor se torna maior, é Davi se tornando rei. O menor da casa de Jessé. Tão pequeno, tão insignificante, que o pai não lembrou dele. Você já pensou um pai que quando chega um profeta na casa dele, fala, olha, eu vim aqui porque o Senhor me mandou para ungir um rei na tua casa. Um dos teus filhos vai ser rei de Israel. Eu vim aqui para ungir porque Deus mandou. Reúne teus filhos. Deus vai falar qual é e eu vou derramar óleo na cabeça. Aí o pai manda chamar todos os filhos, os grandão, os bonitão, os fortão. E o profeta Samuel olhou para Eliabe, o bombadão, o fortão, o maior, o mais velho, o primogênito, que era prática na época, o primogênito é o herdeiro de tudo. Mas para Deus, Deus falou para Samuel, ei Samuel, presta atenção, eu não sou como o homem vê o exterior, eu avalio o coração. Foi isso que Deus falou para Samuel. Aí Eliabe chegou e Samuel falou, certamente é isso. Deus falou, não é. Aí chegou o segundo, certamente é isso, não é. Chegou o terceiro, falou, deve ser esse, não é. E foi passando, Deus falou, não. Aí o Samuel falou, acabaram os moços? Aí Jessé falou, tem um garotinho que está cuidando das ovelhas, está lá no pasto, falou, vai buscar. Ninguém come nessa casa enquanto esse menino não chegar. É um menino? É um menino. Mas Deus falou para Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E aí chega o menino, miudinho, meio raquítico, adolescentezinho. Aí Deus fala, é esse, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Derrama o óleo na cabeça dele aí, Caba do Norte. Aí, Caba do Norte eu estou inventando. Aí Deus falou para Samuel, e aí agora unge esse menino aí, que esse é o cara. Esse menino é o melhor rei que Israel vai poder ter. Davi se tornou o melhor rei de todos os tempos. Depois veio Salomão, que teve um reinado sem nenhuma guerra, porque Davi
deixou o país em unidade. E deixou o país tão famoso em termos de vitória, que ninguém botou as caras com Israel durante os 40 anos do reinado de Salomão. Porque o povo olhou para Israel tão vencedor durante a época de Davi, que eles não tiveram coragem de botar as caras. Quem é que vai encarar? Quem vai encarar? Ninguém quis encarar. Por quê? Porque Deus estabeleceu Davi. Mas Davi foi estabelecido segundo o seu coração e não segundo a aparência. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho da palavra aqui, que fala sobre isso mais ou menos, sobre o coração e sobre a alma. No livro de Mateus capítulo 22, no versículo 36, esses dias eu falei sobre isso, 36 até o 39, não, 36 e 37, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sabe por que Davi foi encontrado, foi escolhido para ser o rei de Israel? E a Bíblia diz que ele se tornou realmente o rei segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha um coração completamente apaixonado pelo Senhor. Completamente. Davi não era alguém mais ou menos. Davi não era alguém misturado. Davi não era alguém que fazia as coisas malemar. Davi não era alguém que se lembrava do Senhor de vez em quando. Davi não era alguém que estava, digamos assim, focado, vesgo. Sabe pessoa vesga, estrábica, que tem um olho virado para um lado, outro para o outro? Ele não era assim. Ele era alguém focado completamente. Ele era alguém que tinha realmente o coração alinhado no alvo de agradar a Deus, de honrar o princípio da autoridade. Davi, ele foi capaz de arriscar sua própria vida para honrar o seu pai, a autoridade. As ovelhas do seu pai, para ele, tinham o mesmo valor que a vida dele. Encarar um leão, encarar um urso por conta de uma ovelha, isso é só para quem realmente é muito apaixonado. Porque não é fácil enfrentar um leão. Mas Davi, ele foi lá e sacou a ovelha da boca do leão. Tomou a ovelha. E aí o leão se voltou contra ele e ele matou o leão. Por quê? Porque ele valorizava tanto a honra e o patrimônio do pai, que ele foi capaz de arriscar sua própria vida. E da mesma forma, ele arriscou a sua própria vida defendendo a honra do exército do Deus vivo. Por quê? Porque Golias caiu na besteira de dizer: o Deus de vocês não é capaz de livrar vocês da minha mão. Olha a besteira que Golias foi falar. Aí Davi falou: quem é esse incircunciso? Quem é esse amaldiçoado? Quem é esse cara que não faz parte da aliança para falar uma besteira desse tamanho contra o Deus de Israel, o meu Deus? Eu vou resolver essa parada agora, vou resolver esse problema agora. E aí Davi foi lá e resolveu mesmo. Saul, menino, vem aqui, bota minhas armaduras. Ele foi lá e botou aquele monte de coisa, aqueles apetrechos, aquele peitoral, aquelas coisas. Davi tentou andar e ficou sem mobilidade. Falou: não, pode arrancar esse negócio tudo aí. Eu vou lutar com as minhas armas. Eu vou lutar com aquilo que Deus me deu. Pode tirar. E aí tiraram aquelas encrencas tudo. E Davi passou no ribeiro, pegou 5 pedras lisas e botou no seu alforje e foi para cima do Golias. Quando o Golias gritou para ele: ei, menino, tu acha que eu sou cachorro para tu vir aqui com estilingue, com pedra e com pau? Eu vou cortar sua cabeça, menino, vou dar sua carne. Ele falou: tu vens contra mim com espada e lança.
Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que faz a diferença. O coração de Davi estava completamente alinhado em honrar o Senhor dos Exércitos. Agora eu pergunto, e o teu coração e o meu coração, será que está alinhado em honrar o Senhor dos Exércitos? Porque aqui a palavra diz, o maior dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que quer dizer isso aqui? É um coração sem mistura. É um coração sem paixões naturais. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ser alguém que não quer nada natural, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que você não pode colocar mistura no seu coração no sentido de dizer que você divide espaço com Deus. Deus deve ser tudo na nossa vida. Agora, como Ele é tudo na minha vida, deve ser tudo na minha vida, enquanto eu adoro a Ele, eu faço live. Enquanto eu adoro a Ele, eu faço meus vídeos. Enquanto eu adoro a Ele, eu faço algum trabalho. Enquanto eu adoro a Ele, eu ajudo pessoas. Porém, Deus não pode se afastar do meu coração em nenhum momento. Por quê? Porque quando eu tiro o coração do Senhor para colocar o coração em coisas naturais, eu deixo de ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E aí eu saí do espírito e eu voltei para o mundo natural. E as guerras são vencidas no mundo espiritual. Você vence primeiro no mundo espiritual para depois dar certo no mundo físico. Simples assim. Então nós precisamos buscar sempre em Deus a estratégia correta. E aí a palavra diz aqui, de toda a tua alma. O que é alma? Alma é pensamento, sentimento e vontade. Então, eu pergunto para você e para mim, como é que estão os seus pensamentos? Seus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus? O que você pensa de si mesmo? Você pensa que você é um vencedor, uma vencedora, como Deus pensa? Ou você pensa que você é um derrotado, uma derrotada, como o inseto pensa? Responda essa pergunta para você. O seu pensamento combina com o pensamento de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, ó, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de vitória, pensamento de prosperidade, pensamento de conquista, pensamento de sobrenatural. Deus, a palavra diz. E você sabe os pensamentos que Deus tem sobre você? E você pensa parecido com o que Deus pensa sobre você? Porque se eu começar a pensar sobre mim da forma que Deus pensa sobre mim, meu amigo, aí ninguém segura. Aí ninguém segura, porque um pensamento gera um sentimento. Um sentimento gera uma decisão. E uma decisão vai gerar uma ação. E essa ação vai gerar um resultado. Agora pensa, no pensamento de vencedor, até as ações de vencedor, resultado de vencedor. Você consegue enxergar isso? Você consegue perceber isso? Então, amar a Deus com toda a tua alma, quer dizer, honre o Senhor, ame o Senhor com seus pensamentos. Creia no Senhor, nos seus pensamentos. Admire o Senhor nos seus pensamentos, adore o Senhor nos seus pensamentos. Faça que os seus pensamentos sejam alinhados com os pensamentos dele. E segundo, o sentimento. A alma é pensamento, sentimento e vontade. Agora, eu pergunto para você e para mim, os nossos sentimentos combinam com os sentimentos do Senhor? Porque o Senhor, ele sente amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. O Senhor, ele tem sentimentos bons a nosso respeito e a respeito de todas as pessoas. Agora, o que eu e você estamos sentindo com relação às outras pessoas combina com os sentimentos do Senhor? Porque se a gente olhar para o Getsemane, a gente vai ver algo sobrenatural. Jesus, ele falou assim, a minha alma está angustiada até a morte. Angústia é sentimento. O que Jesus fez para resolver o problema da angústia? O que Jesus fez para resolver o problema da angústia? Ele foi orar. E ele chegou a suar gotas de sangue, de tão angustiado que ele ficou. Ele chegou a suar gotas de sangue. Mas ele dizia o quê?
Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, sentimento, vontade, alma, mas a tua. Então, o sentimento da angústia gerava nele uma vontade de não passar pela agonia. E a agonia aqui não é a agonia da cruz exatamente. É a agonia de perder a presença, de perder a comunhão, de ser expulso do Éden. Porque no momento que ele se encheu dos nossos pecados, é como se ele estivesse comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, igual Adão fez, e sendo expulso do Éden. Então Jesus ele não queria perder a presença. Foi isso que azarou a vida do homem, perder a presença. Deus passava todos os dias para trocar ideia com o homem. É ali que ele recebia estratégias para dar certo. Quando nós passamos todo dia pelo Éden para trocar ideia com Deus, aí sim nós damos certo na vida. O nosso problema é que a gente passa pelo Éden talvez uma vez por semana, uma vez por mês. Tem gente que vai no Éden uma vez por ano, na missa do galo, sei lá, qual que é as missas que o povo vai uma vez por ano. Tem gente que passa pelo Éden uma vez por ano e ainda chega lá e nem percebe que está na presença, ouvindo a palavra. Então, pratique conversar com Deus todos os dias, pratique alinhar seu coração com o Senhor todos os dias. E eu estou falando isso para você e para mim, tá? Não pense que eu estou pregando aqui para você, eu estou pregando para mim. Se nós conseguirmos praticar a comunhão com Deus todos os dias, como Adão e Eva tinham antes de ser expulso do Éden, não tem nada que vai dar errado na nossa vida. O atraso da nossa vida é a falta da presença, é a falta da comunhão, é a falta de buscar no Senhor a estratégia correta. Porque quando nós perguntamos, eu falei ontem na live, quando nós perguntamos para o Senhor, Ele tem prazer de contar para nós. Ele tem prazer. O Espírito Santo tem prazer de contar para nós qual é a estratégia. Então, nos meus trabalhos, eu tenho perguntado, Senhor, o Senhor sabe qual é a estratégia que vai funcionar? Me ensina. E Ele vai me dando ideias. E eu vou praticando. E às vezes, a ideia não está sendo ainda a melhor. Talvez eu não ouvi direito. Talvez eu não entendi direito. Eu continuo perguntando. E hoje, eu estou praticando algo novo. De novo. Todo dia, perguntando. Até a hora que o Espírito Santo contar para mim como que é que o algoritmo funciona. O algoritmo do universo, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube, ele sabe como funciona. E eu creio que ele vai contar para mim. Eu creio piamente que ele vai contar para mim como é que funciona o algoritmo. Porque o algoritmo é um sistema criado por homens. E o homem criou recebendo a inteligência dele. O Espírito Santo é que dá inteligência e sabedoria para o homem. Então o Espírito Santo quer contar para nós. E ele vai me contar. Eu tenho certeza absoluta que ele vai me contar. E na hora que eu acertar, aí eu vou estourar. Aí eu vou crescer muito mais. Aí eu vou acertar o modelo certo de colocar a mensagem correta no coração das pessoas e a mensagem fazer o efeito. Eu estou desenvolvendo um método para ajudar as pessoas a desenvolver a fé para conquistar todos os milagres que precisarem. Então você vai garantir o milagre? Não, vou garantir que a pessoa vai crescer em fé. Agora, você pode crescer em fé e talvez Deus não quer fazer, porque o espinho da carne de Paulo ele pediu e Deus não tirou. E falou para ele, não vou tirar não, para você não ficar arrogante, para você não ficar metido. Pode ser que aconteça isso. Agora, o caminho da fé dá para descobrir, porque está na Bíblia. O problema é que o povo não lê. Então eu estou desenvolvendo um método baseado na palavra de Deus para mostrar para as pessoas. Então eu quero te falar, nós precisamos, na verdade, é passar pelo Éden. É conversar com ele todo dia, é buscar nele a estratégia correta. Então, o pensamento alinhado ao pensamento de Deus, sentimento alinhado ao sentimento de Deus e vontade alinhada à vontade de Deus. Jesus nos deu o exemplo. A minha alma está angustiada até a morte. Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, quer dizer, a angústia era por conta dele não querer, não ter vontade de perder a comunhão com o Pai, porque não é bom. Na eternidade inteira, ele perdeu só aquele momento. E foi a hora que ele bradou. Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer,
Foi o momento da angústia, na eternidade toda perder a comunhão. Agora nós, seres humanos, pitimbados que somos, vivemos quase que a vida toda sem comunhão e nem percebemos. Esse é o grande problema nosso. A gente passa a vida inteira sem ter a comunhão plena e não sente muita falta. A gente vai na igreja uma vez por semana, tem uma comunhão ali de 1 hora, de 2 horas e acha que é suficiente. E isso é a mesma coisa de você colocar uma música e o morto-vivo levantar e sair dançando. Torom, torom, torom. Apagou a música, ele cai. É a mesma coisa. O quarto de guerra é uma coisa para se exercitar todo dia. A comunhão com Deus é algo para você fazer todo dia. E eu estou falando para você porque eu quero viver isso. Eu não estou falando que eu estou vivendo isso, não. Eu tenho alguma comunhão com Deus todo dia, mas não é o suficiente. Eu fico pensando no David Young Cho, o pastor da maior igreja do mundo. 6 horas de comunhão com Deus, de oração, de leitura, de meditação por dia. Olha que delícia. Acontece que quando o cara gasta metade do dia útil, eu estou falando, talvez ele tem 12 horas de dia, luz. Aí ele gasta 6 com o Senhor, os outros 6, quando ele vai produzir, ele produz como se fosse 50 horas. Por quê? Porque ele saiu dali com a estratégia correta. E uma estratégia correta produz mais do que 100 horas de trabalho. Só depende de você dar a direção correta para a pessoa correta, do jeito correto, na hora correta. Isso faz toda a diferença. E tudo isso vai sair do trono, tudo isso vai sair da árvore da vida, tudo isso vai sair do coração de Deus. Então, qual é o maior dos mandamentos? Amar o Senhor sobre todas as coisas, de toda a tua alma e de todo o teu coração. O coração é o espírito. O coração é o espírito. E o espírito tem 3 funções: intuição, consciência e comunhão. Na intuição você sabe o que vai acontecer, dando certo ou errado. Na consciência você sabe o que aconteceu, dando certo ou errado. E na comunhão você recebe a direção para acertar as outras 2. Então, coloca seu espírito e sua alma na presença do Senhor. Experimente algo sobrenatural. Viva o sobrenatural. E a sua vida vai dar certo completamente. E a minha vida vai dar certo completamente. O nosso problema é que muitas vezes nós tomamos decisões de forma errada, na hora errada, com o coração errado, com os nossos pensamentos, sentimentos e vontade desalinhados com os pensamentos, os sentimentos e a vontade de Deus. Mesmo que a nossa intuição esteja dizendo não vai dar certo, às vezes a gente vai e arrisca assim mesmo. Eu acho que isso aqui é um pensamento. Aí você vai lá e faz, e dá errado. Mesmo que a sua consciência diga não é certo, tem nada a ver. No mundo é assim, né? Tem nada a ver, vou fazer, não dá nada não. Pega nada não. Aí vai lá e faz. Mesmo que você tenha perdido a comunhão, você se acostuma. Pega nada não, lembrei de uma história engraçada aqui, vou contar para vocês. O mineiro chegou numa fazenda, e aí tinha o fazendeiro lá, outro mineiro, falou: ei mineiro, para entrar no curral para pegar talvez uns coquinhos, que nem na Bahia, licuri de boi, uma delícia. Aquele boi ali pega não, pega não, pega não. Quer dizer, o boi é bravo, o boi corre atrás da gente se a gente entrar no curral. Ele falou: não, pega não, pega não. Aí o mineiro entrou, na hora que ele entrou, o boi partiu para cima dele. E pega daqui, pega da acolá, ele corre daqui, corre dali. E ele pulou a cerca, quando chegou do outro lado, ele estava com os buracos do nariz, assim, a vento estava dando para ver o cérebro. Mineiro miserável, você falou que o boi não pega, ele falou, e pegou, pega nada, pega nada. Quer dizer, pega não, se você correr, não pega não. O problema é você ficar. Então, eu quero te falar, sabe como é que você vai evitar encarar um boi bravo? Perguntando para a pessoa certa. Pergunta para Deus o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, como você tem que fazer, com quem você tem que fazer.
Se você seguir a direção do Espírito, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O que é colocar a fé em ação? É viver pela fé. É agir pela fé. É ouvir o Senhor pela fé. É crer que vai dar certo. É pensar como Cristo, sentir como Cristo, decidir como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo. Não tem nenhuma chance de dar errado. Que eu e você possamos aprender esse mistério maravilhoso que é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. Deus abençoe você. Tenha uma tarde maravilhosa. Compartilhe essa live com alguém. Vamos fazer essa corrente do bem se multiplicar. É impressionante como nós, muitas vezes, perdemos oportunidades na vida. Por quê? Porque a gente compartilha tanta coisa natural e a gente não compartilha coisas espirituais. Isso denuncia que nós não estamos realmente com o coração correto diante de Deus. Sabe por quê? Porque quem tem o coração correto diante de Deus lança o pão sobre as águas. Mesmo que demore alguns dias, a palavra diz: lança teu pão sobre as águas. Depois de alguns dias tu acharás. Talvez você ainda não teve a ousadia de fazer a sua live. Então compartilhe a minha. Compartilha de outras pessoas. Ah, mas as pessoas não gostam. Não tem problema, faça a sua parte. Pelo menos você vai ter sua consciência tranquila de que você tentou. Agora, antes de compartilhar, ore e fala assim: eu vou enviar esse vídeo aqui. Toca no coração dessa pessoa para ela assistir e se posicionar em fé. O Espírito Santo vai tocar no coração da pessoa. Faça isso. Faça a sua parte e deixe o Espírito Santo fazer a dele. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Fica na paz. Esse é o nosso momento oásis de hoje. Um forte abraço.